Fala, Maroda, tudo bem contigo, amigão? Então, finalmente a gente vai estar vendo aqui agora os últimos teoremas dessa parte aqui de polinômios para a gente poder entrar na parte de equações algébricas, que seria, vamos dizer, uma segunda parte aqui do nosso estudo de polinômios, uma continuação desse camarada. Então, temos aqui, ó, apresentando para vocês o que eu chamo de teorema do resto. O que esse teorema do resto vai estar falando para a gente? Primeiramente, se eu tiver o grau do polinômio divisor igual a 1. Olha aqui, ó. Então, se o grau do divisor for um polinômio do primeiro grau, o que a gente pode afirmar então nesse camarada? Que se eu aplicar a raiz do divisor no meu polinômio P, quem eu encontro de cara? O resto. Sempre isso, amigão. Então você não precisa efetuar a divisão desses dois camaradas se a questão estiver pedindo para você só o resto. Por exemplo, olha aqui esse exemplo que eu coloquei para vocês. Bem, na prática, o que a gente tinha antes, para eu encontrar o resto dessa divisão, você deveria dividir esse camarada por esse. Mas primeiro, você deveria desenvolver esses dois camaradas para depois efetuar essa divisão, para chegar e ver qual que seria o resto desse camarada. Então veja que acaba não sendo muito prático para a gente. O teorema do resto está aqui para te ajudar. Mas espera aí, vamos tentar entender por que esse camarada funciona. Você lembra lá da tia Teteia? Que a tia Teteia ensinou para a gente a prova real? Então a gente sabe que o dividendo P de x é igual ao quociente vezes o divisor. Tá vendo que o divisor é do primeiro grau? Mais o resto. Mas Pedrinho, por que o resto ele é um valor constante? Porque se o divisor é do primeiro grau, então o resto obrigatoriamente tem que ser constante. Agora eu te pergunto, quem é a raiz desse divisor? A raiz desse divisor é o valor de x que vai zerar essa expressão. Então, com isso, nós teremos aqui que alfa é a raiz desse divisor. É a raiz. Bacana! Sendo alfa, então, a raiz desse divisor, eu quero, então, que você faça o seguinte. Aplique o valor x igual a alfa nesse polinômio P. Aí eu não falei para você que a ideia de função é de substituir e fazer conta? Então, aonde tem x, você coloca alfa. Então, olha o que teremos aqui, ó. Teremos P de alfa, que é a raiz do divisor, igual a Q de alfa, não tenho a mínima ideia quanto dá, vezes alfa menos alfa. Pera aí, quanto que é alfa menos alfa? Dá zero. E zero vezes qualquer coisa? Sumiu tudo isso. E o que sobrou pra gente? O termo constante correspondendo ao resto. Então é por isso, amigão, que a gente consegue encontrar de uma forma muito prática o resto desse camarada. Então vem aqui junto comigo, olha. Olha esse exemplo. Então eu te dou esse polinômio e eu estou pedindo só para você encontrar o resto. Qual a primeira coisa a se fazer? Encontrar a raiz desse camarada. Lembrando-se que para encontrar a raiz, o que você faz? Pega o polinômio igual a zero. Então a gente vai fazer aqui, ó, d de x igual a zero para encontrar a raiz desse cara. Então a gente vai ter x mais 3 igual a zero. E esse 3 positivo passa para o outro lado o quê? Negativo. Com isso, então, teremos que x é igual a menos 3. Tá aqui, ó. X igual a menos 3. Agora, o que significa esse x igual a menos 3 que encontramos aqui? A raiz do divisor. Aqui está. Então, esse camarada é a raiz do divisor. Bacana. Agora, o que a gente vai fazer, amigão? A gente vai aplicar essa raiz do divisor aqui no nosso polinômio P. E o resultado final, obrigatoriamente, vai ser o nosso resto. Então, teremos aqui que o polinômio P aplicado em x igual a menos 3, que é a raiz do divisor, isso aqui vai ter que ser igual a quanto? Vai ter que ser igual a menos 3 mais 3. Tudo isso elevado a 7. Olha como é que vai ficar fácil. Tudo isso mais menos 3 menos 2. Menos 3 menos 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Agora me ajude aqui. Menos 3 mais 3 fica quanto? Zero. Zero elevado a qualquer coisa sempre dá zero. Então isso daqui vai embora. Sobrou para a gente menos 3 com menos 2, que dá quanto? Menos 5. Então esse camarada vai ser igual a menos 5 ao quadrado. E quanto que é menos 5 ao quadrado? 25. Aqui está. Então esse camarada
equivale a 25. Então, acabamos de calcular o nosso polinômio P aplicado na raiz do divisor, que é o menos 3. E esse resultado 25, ele corresponde ao quê? Corresponde ao meu polinômio do resto, que é um polinômio constante. Ou seja, esse camarada é que vai ser meu R de x. Esse camarada que vai ser a raiz do nosso divisor. Esse camarada que vai ser o resto dessa divisão. Desculpe a expressão. Ficou claro então essa ideia? Ficou tranquilo isso? Então, amigão, sempre vai rolar isso daqui que eu acabei de colocar para você. É uma forma muito simples e muito prática. Então, veja que o bizu primeiro é fazer o quê? Encontrar a raiz do divisor. Encontrou a raiz, vem aqui e aplica no polinômio. Beleza? Então esse aqui é sempre o primeiro passo. Agora, temos uma consequência desse teorema do resto. É o que a gente chama de teorema de D'Alembert. É assim que a gente lê esse nomezinho. E o que esse teorema de D'Alembert fala pra gente? Ele diz que se um polinômio P ele é divisível por um divisor do primeiro grau também, d de x aqui, olha, da mesma forma, raiz de d de x, onde alfa é raiz de d de x, e d de x, ou melhor, e o grau de d é igual a 1. Ou seja, esse camarada também tem que ser do primeiro grau para isso daqui funcionar, beleza? Então, sabendo-se que esse camarada, ele é do primeiro grau, sempre a gente vai precisar isso daqui para utilizar qualquer um desses teoremas, beleza? Então, o divisor é do primeiro grau. O que a gente vai ter? Que o dividendo, ele só vai ser divisível por esse camarada do primeiro grau se somente se acontecer o quê? Se a raiz do divisor também for raiz do polinômio. E vice-versa. Se eu tiver a raiz do divisor sendo também raiz do nosso polinômio dividendo, então a gente já pode falar que eles são divisíveis. Então essa ideia aqui que D'Alembert trouxe pra gente, ela vale tanto a ida quanto a volta. Então, de novo, se o polinômio é divisível pelo divisor, o que eu posso afirmar? Que a raiz do divisor também é raiz do polinômio. Bacana isso? Agora, temos também a volta. Se a raiz do divisor também for raiz do polinômio, o que eu posso afirmar? Que eles são divisíveis. De cara você pode falar isso daqui. Tudo bem? Até porque faz sentido essa volta. Olha aqui, ó. Se eu pego a raiz do divisor e aplico no polinômio, ele não foi igual a zero? Opa, beleza, então é raiz dos dois. Mas quando a gente aplica a raiz do divisor no polinômio, que aparece aqui pra gente, eu não encontro o resto? Ué, se eu tenho um resto igual a zero, então significa que esses polinômios são divisíveis. Faz sentido, então veja que é uma consequência direta do teorema do resto. Mas Pedrinho, como eu aplico isso? Teremos o seguinte, ó. Como é que eu faço para saber se esse polinômio P é divisível por esse polinômio d de x? Simples. Primeiro, o divisor é do primeiro grau? Ok, bacana. Então, como é que eu faço para saber se esse primeiro é divisível por esse segundo? Basta que a raiz do divisor seja também raiz do dividendo. Então vamos lá. Como eu faço para encontrar a raiz desse divisor? Pega esse camarada e iguala a zero. Assim que encontramos a raiz dele, então teremos x menos 1 igual a zero. E esse 1 negativo passa para o outro lado, o quê? Positivo. Então, x igual a 1 é o resultado dessa conta. Beleza? Esse camarada que é o nosso alfa. Esse camarada que é a raiz do divisor. Bacana. Agora, pensa no teorema do resto. Se eu pegar a raiz do divisor e aplicar no polinômio, eu não encontro o resto da divisão? Se o resto for zero, então eles são divisíveis. Beleza? Então você nem precisa, de certa forma, decorar esse camarada. Lembra que você está sempre encontrando o quê? O resto da divisão. Se o resto é zero, são divisíveis. Então, pegaremos agora o nosso polinômio P e aplicaremos a raiz do divisor, que nesse caso vale quanto? 1. Então, aonde tem x, pensando em substituição, aonde tem x você coloca esse número 1. Então, o que teremos aqui? 1 elevado à quinta, menos 4 vezes 1 à quarta, menos 3 vezes 1 ao quadrado, mais 7 vezes 1, menos 1. Então, de novo, 1 à quinta, menos 4 vezes 1 à quarta, menos 3 vezes 1 ao quadrado, mais 7 vezes 1, tudo isso menos 1. Aqui está.
Agora, amigão, é só fazer continha. Fazendo essa continha, o que teremos aqui? 1 elevado a 5 dá 1. Amigão, qualquer coisa vezes 1 é igual a qualquer coisa, então teremos aqui menos 4. Qualquer coisa vezes 1 de novo, vai continuar dando qualquer coisa. Esse camarada é menos 3. 7 vezes 1 dá 7, sobrou menos 1. Então, mais 7, menos 1. Agora me ajude a fazer essa conta. Vamos lá. Ó. 1 mais 7, 8. 8 menos 4, 4 menos 3, 3. 1 menos 1, 0. Então perceba que ao realizar toda essa conta, quanto teremos? 0. Pedrinho, entendi não. Vamos lá. 7 mais 1, 8. Quanto que é 8 menos 4? 4. Quanto que é 4 menos 3? 1. E quanto que é 1 menos 1? 0. Então veja que ao juntar tudo isso daqui, a gente vai ter que esse camarada é o quê? Igual a 0. Bacana. Então o que a gente pode afirmar? Que realmente eles são divisíveis. Então isso daqui vai implicar o quê? Que são divisíveis. São divisíveis. Pronto, olha que bacana. Então veja que é um teorema muito fácil da gente aplicar. A única regra que eu preciso é o quê? Está aqui, olha, destacado. É você ter o grau igual a 1 do divisor. Se o divisor tiver grau igual a 1, o que você já tem que pensar? Achar a raiz desse cara, que é igualar a 0. Achou a raiz, aplica no polinômio. É esse o bizu que a gente tem em relação a esses dois teoremas que eu acabei de passar aqui para você. Beleza, amigão? Então, com isso, a gente encerra essas nossas teoremas que aparecem aqui para a gente sobre polinômios, mas eu quero resolver mais uma questãozinha com vocês, que seria uma aplicação do algoritmo de Euclides em uma questão muito específica que pode cair em prova para você, beleza? Mas essa aula a gente encerra e isso só veremos na próxima aula. Beleza, amigão? Então, forte abraço e bons estudos para você. Valeu!